Graças a Deus que nos dá a vitória de estarmos aqui nesta noite, nesse culto de ensino, com a participação da mocidade. Deus abençoe os jovens pelos louvores entoados. Queridos, eu quero convidá-los a abrir vossas Bíblias no livro dos Juízes, capítulo de número 2. Eu vou estar nas próximas terças-feiras falando sobre alguns personagens do livro de Juízes. E eu achei por bem hoje fazer um ensino introdutório do livro de Juízes, para que nós possamos assim estar entendendo o contexto em que o livro dos Juízes foi escrito. Convido os irmãos a nós ficarmos em pé, vamos fazer uma leitura um pouco extensa. Nós vamos ler o capítulo 2, do versículo 10 até o versículo de número 19. Livro de Juízes, capítulo 2, versículo 10. E foi também congregada toda aquela geração a seus pais, e outra geração após ela se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que ele fizera a Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal aos olhos do Senhor, e serviram aos Balaíns, e deixaram ao Senhor, Deus dos seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses dos povos que havia ao redor deles, e adoraram a eles, e provocaram o Senhor a ira. Porquanto deixaram o Senhor e servir a Baal e a Astarote. Por isso a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e os entregou nas mãos dos espoliadores, que os despojaram, e os entregou na mão dos seus inimigos ao redor, e não puderam mais resistir diante dos seus inimigos. Por onde quer que saíam, a mão do Senhor era contra eles para o mal. Como o Senhor tinha falado, e como o Senhor lhes tinha jurado, estavam em grande aflição. E levantou o Senhor juízes, que os livraram da mão dos que os despojaram. Porém, tampouco ouviram aos juízes, antes prostituíram-se após outros deuses, e adoraram a eles, e depressa se desviaram do caminho por onde andaram os seus pais, obedecendo os mandamentos do Senhor, mas eles assim não fizeram. E quando o Senhor lhes levantava juízes, o Senhor era com o juiz, e os livrava da mão dos seus inimigos, todos os dias daquele juiz, porquanto o Senhor se compadecia deles pelo seu gemido, e por causa dos que oprimiam e afligiam. Porém, sucedia que, falecendo o juiz, reincidiam e se corrompiam mais do que seus pais, andando após outros deuses, servindo-os e adorando-os. Nada deixavam das suas obras, nem do seu obstinado caminho. Vamos orar, irmãos, nessa oração. Vamos continuar incluindo a nossa irmã Regiane Maia, que está em recuperação da cirurgia que ela passou. Quantos mais nesta noite de oração? Vamos orar um pelos outros. Pai, em nome de Jesus, teu Filho, mais uma vez estamos na tua casa para ouvirmos a tua voz, o ensino da tua palavra. Eu peço a ti graça e misericórdia, para que eu possa ministrar a tua palavra com sabedoria e entendimento, mas também com unção, Senhor. Para que com o conhecimento eu alcance a mente dos teus filhos, mas que com a unção eu possa alcançar o coração dos seus servos. Pai amado, abençoa cada um dos teus filhos que deixaram os seus lares para estar aqui nesta noite. Continua abençoando os teus filhos, tu sabes a necessidade de cada um deles.
Também apresentamos a Ti mais uma vez a irmã Regiane Maia, Senhor, pedindo a Tua recuperação plena na Tua filha, a fim que ela possa testificar, Senhor, do Teu cuidado e da Tua misericórdia. Abençoa cada um dos Teus filhos que manifestaram, Senhor, o desejo de receber uma bênção, apresentando a sua causa, que ele possa ser alcançado por Ti. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Queridos, como eu já disse, eu quero iniciar na próxima terça, falando sobre alguns personagens do livro de Juízes, e eu achei interessante nós iniciarmos hoje com uma mensagem introdutória do livro dos Juízes. O livro dos Juízes é um livro que tem 21 capítulos e tem 619 versículos. É um livro curto. Está ali depois do livro de Josué, como nós acabamos de ver. Esse livro, ele conta a história de Israel no período em que não havia rei em Israel. Nós vamos encontrar alguns textos da Bíblia Sagrada, no livro de Juízes, que fala sobre isso. Por exemplo, em Juízes 17, versículo 6, fala que naquele tempo não havia rei em Israel e cada um fazia o que bem parecia aos seus olhos. Capítulo 18, versículo 1, diz que naquele tempo não havia rei em Israel. Capítulo 19, versículo 1, fala novamente, naquele tempo não havia rei em Israel. E depois, capítulo 21, versículo de número 25, diz que naquele tempo não havia rei em Israel, e cada um fazia o que bem parecia aos seus olhos. Foi um período de trevas na história de Israel. É um período em que não havia uma liderança organizada na terra de Israel. Os irmãos conhecem bem a história da nação de Israel, que eles saem do Egito, eles vão peregrinar 40 anos no deserto, eles vão conquistar a Transjordânia, que é uma faixa do lado de cá do Rio Jordão, sob a liderança ainda de de Moisés. Moisés, ele morre, e Deus já tinha escolhido Josué para ser o sucessor. Josué vai atravessar o Jordão, vai conquistar a Cisjordânia, vai dividir a terra, e Josué vai morrer sem deixar um sucessor. Moisés ou Josué como seu sucessor por ordem de Deus. Só que Josué não viu a necessidade, e penso eu, de colocar um sucessor, alguém que continuasse a sua obra, alguém que continuasse a liderar a nação de Israel. E não havia rei. Nós estamos falando de um período do livro de Juízes de 410 anos. Se nós pegarmos o primeiro libertador, o primeiro juiz, e calcularmos o período de cada um julgou, o período de paz e o período de sofrimento, no livro de Juízes, vai ter um período de 410 anos. Se nós somarmos mais 40 anos da liderança de Eli, e mais aproximadamente isso de Samuel, nós vamos ter então aí quase 500 anos de período de juízes, em que Deus levantou esses homens para julgar o seu povo. Os juízes não é no sentido moderno que nós vemos hoje, alguém que julga causas. Não, o juiz naquela época é no sentido de governar. Eles governavam. Deus os levantava através de um reinado teocrático. Deus é que reinava através desses juízes. Eles eram instrumentos de Deus. Eles não tinham poder de mudar leis. Eles tinham obrigação de cumprir as leis que Moisés havia deixado. Esses homens eram homens espetaculares, homens excepcionais, que foram levantados num período de tribulação. Quando você lê o livro de Juízes, você vai ver que um juiz julga um determinado tempo, aquele juiz morre,
o povo fica um determinado tempo em paz, e eles voltam a pecar. E quando eles abandonam Deus, Deus levanta nações inimigas para discipliná-los. E então eles vão clamar a Deus. E quando eles clamam a Deus, Deus, por misericórdia, socorre eles, levantando um juiz, que normalmente eram homens preparados para a guerra, para destruir e vencer o inimigo. E então, no período daquele juiz, ele julgava cumprindo os mandamentos de Deus, que Deus havia deixado por Moisés, através de Moisés. Então, o livro de Juízes, ele tem esse ciclo vicioso. O povo peca, o povo arrepende, Deus liberta, a paz, o povo peca, Deus castiga, o povo arrepende, Deus levanta um libertador. E todo o período dos juízes você vai ver isso. Nós lemos aqui no capítulo de número 2, versículo 18, que diz: e quando o Senhor lhes levantava juízes, o Senhor era com o juiz e os livrava da mão dos seus inimigos, todos os dias daquele juiz, porquanto o Senhor se compadecia deles pelo seu gemido, por causa dos que oprimiam e afligiam. Porém, sucedia que, falecendo o juiz, eles reincidiam, eles voltavam a se corromper, eles voltavam a pecar contra Deus. Nós vamos ter aí aproximadamente 16 juízes, 14 no livro de Juízes, e mais 2, Samuel e Eli, que está no livro de 1 Samuel. Então, aproximadamente 16 juízes julgaram, foram instrumentos de Deus para julgar o povo, para destruir o exército inimigo e dar vitória para o seu povo. Nós temos aí alguns nomes, talvez o mais conhecido seja Gideão, seja Débora, Samuel, mas nós temos Otoniel, que foi o primeiro juiz, Eude, Sangar. Nós temos Tola, Jair, Jefté, Abisai, Elon, Abidom, e entre outros. Talvez os mais conhecidos de juízes seja justamente Gideão e seja também Sansão e Débora. Mas no total, Deus vai levantar quase 16 juízes para dar vitória para o seu povo, para libertar o povo da mão do inimigo. Então, o livro de Juízes, com os seus 21 capítulos, ele tem pelo menos 3 propósitos. Eu vou ficar nesse contexto dos 3 propósitos pelo qual o livro do Juízes foi escrito. Primeiro, não se sabe quem escreveu. Muitos dizem que talvez fora Samuel quem escreveu o livro de Juízes. Não há certo, não tem certeza. Os estudiosos são... nenhum concorda com o outro sobre o assunto. Quando ele foi escrito, provavelmente tenha sido escrito no período dos reis de Saul ou Davi, porque é enfático nesses 4 textos que eu já citei, capítulo 19, capítulo 17, capítulo 18, capítulo 21, que diz que naquele tempo não havia rei em Israel. Então o livro foi escrito num período em que havia rei. Então certamente, ou no período de Saul, ou no período de Davi. Mas o livro de Juízes tem 3 propósitos. O primeiro propósito é que ele mostra a necessidade de haver líderes consagrados para liderar o povo de Deus. Queridos, não existe ou nada vai para frente e não existe organização se não houver alguém liderando. Em todo o período em que não havia rei, em que não havia uma autoridade imposta ou colocada para liderar, e cada um quer fazer o que bem parece aos seus olhos, vira confusão, vira bagunça. Em qualquer lugar, em qualquer área da vida, se não houver uma liderança para apresentar e apontar as diretrizes, apontar os caminhos, vira uma bagunça. Imagine numa empresa, cada funcionário faz o que bem parece aos seus olhos. Se não houver uma autoridade, se não houver um encarregado, na obra, por exemplo, Molir, se não tiver um encarregado para apresentar, para distribuir a tarefa, e cada um querer fazer o que bem parece aos seus olhos, imagine a bagunça que vai ser. Imagine lá na sua casa, se não tiver uma liderança colocada, se não tiver, seja uma liderança patriarcal
ou matriarcal, se não houver uma liderança e cada membro da família achar que tem que fazer o que bem parece aos seus olhos, a bagunça que vai ser. Imagine aqui na igreja, se não houver uma autoridade, se não houver uma liderança, e cada um de nós decidirmos fazer o que bem entendemos. Um começa a cantar, outro começa a pregar, outro começa a orar. Imagina a bagunça que vai virar. Então o livro de Juízes, ele tem esse primeiro propósito: apresentar a necessidade que o povo de Deus tem de ter uma liderança para indicá-los o caminho. Isso não quer dizer que a liderança é perfeita. Isso não quer dizer que o líder é um homem santo, 3 vezes santo, um homem em quem não há imperfeição, um homem que seja inerrante, um homem que seja infalível, não. A Bíblia vai dizer em Hebreus que todo sacerdote constituído é constituído de fraqueza. É por isso que o sacerdote, quando ele ia oferecer sacrifício pelo povo, primeiro, ele tinha que oferecer sacrifício para si mesmo. Ele não poderia oferecer sacrifício para o outro, sem antes oferecer sacrifício para si. Porque ele é o primeiro pecador. Ele, antes de apresentar diante de Deus, para apresentar o povo a Deus, ele tem que se purificar. Por quê? Porque o sacerdote, ele é constituído de fraqueza. Quando Paulo escreve aos Efésios capítulo 4, e ele fala sobre os dons ministeriais, dom de pastor, de evangelista, de doutor, de mestre, ele vai dizer que Deus deu essa liderança, visando o aperfeiçoamento dos santos. Então a igreja, ela é aperfeiçoada através dos seus líderes, não só pelas virtudes que ele tem, mas também pelos defeitos que ele carrega consigo. Se nós formos procurar uma igreja aonde tem a perfeição, nós não vamos encontrar em lugar nenhum. Se nós formos procurar num corpo ministerial perfeição, nós não vamos encontrar em lugar nenhum, porque nós somos homens. Os homens são pecadores. Paulo ele vai dizer que nós trazemos dentro de nós a natureza pecaminosa. Por isso que Jesus fala que o pecado não é aquilo que entra no homem. O pecado é o que sai do homem. Paulo, escrevendo a Tito, ele vai dizer que para os puros todas as coisas são puras, mas para os que perecem todas as coisas são más. Porque nós trazemos a natureza pecaminosa dentro de nós. E se eu estiver inclinando-me para a carne, tudo que vier até mim, por mais virtuoso que seja, quanto sair de mim, vai sair corrompido. Eu sempre pergunto, quando eu falo sobre alguns assuntos, principalmente questão de uso e costumes, e antigamente tem um aparelho da televisão, e a turma vinha me questionar sobre televisão, quando a igreja ela batia com os 2 pés do pecado, eu sempre dizia o seguinte: imagina a televisão sendo uma faca, na mão de uma boa cozinheira, com uma mente pura, na mão de um homem com a mente pura, ele vai usar aquela faca para cortar um filé mignon, uma picanha, cortar filetinho e servir aos amigos a carne. Vai preparar o almoço, um jantar, mas na mão de um assassino, aquela mesma faca que uma pessoa com a mente pura faz uma comida, o assassino comete um homicídio, ele mata alguém. Então o problema não é o objeto que está na mão, o problema é o coração que manipula aquele objeto. A liderança é isso. São homens imperfeitos, pecadores, mas não existe organização ministerial, não existe aperfeiçoamento de crente sem a vida desses homens. Por isso que eu deixo bem claro em vocês, sabe, desde a primeira vez que eu aqui cheguei, primeiro culto que eu aqui preguei como pastor, eu deixei bem claro que eu sou homem.
E como homem eu sou falho, eu tenho meus defeitos, eu tenho meus pecados, eu tenho meus momentos de fraqueza. Não é porque eu sou pastor, eu sou super crente, eu sou super homem, eu sou inerrante, eu sou infalível, não. Eu sou homem, eu sou pecador, formado do mesmo pó que você foi formado, com a mesma natureza pecaminosa que você tem. Talvez eu não cometa os pecados que alguém aqui comete, mas talvez esse alguém não cometa os pecados que eu cometo. Mas Deus estabeleceu a liderança. Deus instituiu a liderança. E quando Deus permite que o Espírito Santo inspire o autor sagrado a escrever o livro de Juízes, ele está deixando essa primeira necessidade, esse primeiro propósito. Não pode haver ausência de liderança no meio do povo de Deus. Se não tiver liderança, e cada um fazer o que bem parece, isso aqui vai virar uma torre de Babel. O que aconteceu com a torre de Babel? Deus tinha dado a ordem para o povo se espalhar sobre a terra. Espalhe e multiplique, povoa a terra. Aí vem um cidadão espertão, Nimrod, e diz: não, nós não vamos nem nos espalhar, nós vamos ficar aqui, aqui. E para marcar o lugar que nós estamos, e vamos colocar o nosso nome aqui, vamos construir uma torre que chega até os céus. Eles falavam a mesma língua, eles tinham o mesmo propósito. Havia uma liderança e todo mundo debaixo daquela liderança, falando a mesma língua. O que Deus faz? Deus confunde a língua. Aí cada um vai querer fazer o que ele entende. Eu não entendo o que o irmão Adriano fala, eu não entendo o que o pastor Vani fala, eu não entendo o que o irmão Leir fala, eu não entendo o que o irmão Nivaldo fala, então eu vou fazer o que eu penso que é o correto. O Nivaldo não entende o que nós falamos, ele vai fazer o que ele pensa que é correto. O irmão Adriano não entende o que nós estamos falando, ele vai fazer aquilo que ele pensa que é correto. E cada um começa a fazer uma coisa diferente, a construção para. Por quê? Porque não tem mais uma liderança compreensível pelos homens. E quando há ausência de uma liderança que é compreendida, e cada um quer fazer o que bem parece, a obra para, as coisas deixam de acontecer. Então é isso que você vai ver no livro de Juízes. Não havia uma liderança sobre toda a nação. Houve casos de juízes que ele julgou em apenas algumas tribos e outras não. E não era uma liderança que se passava de pai para filho, não. O juiz morria, acabou. O povo começa a fazer novamente o que bem parece aos seus olhos, porque não há uma liderança. E o povo volta a pecar. Então o primeiro propósito do livro de Juízes é apresentar que nós precisamos de uma liderança para nós prosseguirmos à frente. Lá no teu emprego, você tem que ter uma liderança e você tem que estar sujeito a essa liderança. Lá na sua casa, seja era patriarcal ou matriarcal, tem que ter uma liderança e você tem que estar sujeito a essa liderança. Seja que na igreja, ela tem que ter uma liderança e nós devemos estar sujeitos a esta liderança. Quando aquele centurião, que Jesus estava aí na sua casa para curar o seu servo, ele diz assim: olha, eu sou um homem que lidero soldados, mas eu também estou debaixo de uma autoridade. Eu estou aqui liderando vocês, mas eu, pastor Saulo, também estou debaixo de uma autoridade, pastor Oséias. Os meus compromissos, eles são colocados debaixo da autoridade do pastor Oséias. Há pouco eu recebi um convite para pregar, vou ter que fazer uma viagem. A primeira coisa que eu fiz, pastor Oséias, eu estou recebendo um convite para pregar, o senhor me libera? Eu posso ir? Porque eu aprendi que o sucesso do meu ministério, o sucesso da minha vida, está em eu estar debaixo da autoridade da minha liderança. O meu líder, eu tenho que estar debaixo da autoridade dele, se eu quiser ter bênção de Deus.
Porque há pessoas na igreja que não têm a bênção de Deus sobre a vida delas. Porque elas nunca se sujeitam à autoridade que Deus constituiu sobre elas. E aí ele quer fazer o que ele acha que é certo. Só aquilo que ele acha certo não está de comum acordo com a liderança que Deus colocou. Aí vem as dificuldades, as adversidades. E ele não consegue entender que é a ausência de submissão à liderança que está causando os transtornos que ele está enfrentando. Nós temos que aprender isso, para nós termos sucesso. E o livro de Juízes está aí para isso. Tem que se sujeitar a uma liderança. A igreja precisa de uma liderança. Uma vez que tem essa liderança, eu vou me sujeitar a ela. Não é uma sujeição cega. Eu disse aqui que não é porque o pastor Saulo estou vos ensinando que você vai me seguir cegamente. O pastor falou, é verdade. Não. Nem com Paulo disse isso. Os bereanos faziam isso, nem com Paulo. Paulo falava, eles iam ver que estava na Bíblia. Não é uma sujeição cega, mas é uma sujeição racional. Porque o nosso culto é racional. É uma sujeição racional. Está em comum com a Bíblia? Está em acordo com a palavra de Deus? Amém, eu vou obedecer. Não está, eu não vou obedecer. Em segundo lugar, o segundo propósito desse livro é mostrar a longanimidade de Deus. Olha, quase 500 anos. Só o livro de Juízes, 410 anos. Esse povo pecando contra Deus. Mas uma vez que eles se arrependem e eles buscam a Deus, Deus tem misericórdia deles. E Deus socorre eles. E Deus abençoa eles. Aí, eles recebem a bênção de Deus e viram a costa de novo para Deus. E voltam a pecar. Aí Deus, na sua misericórdia, porque o castigo de Deus é misericórdia e amor, Deus castiga e açoita aqueles que Ele ama. E Deus, como um pai amoroso, que quer que o seu filho volta para o caminho correto, Ele envia os inimigos vêm, destrói a terra, castiga o povo então cai em si, nós pecamos contra Deus, volta arrependido, e Deus mais uma vez perdoa e tem misericórdia deles. O livro de Juízes mostra essa misericórdia de Deus, essa longanimidade de Deus, essa capacidade que Deus tem de ter paciência com o homem. Pensa bem, meu querido, o tanto que nós pecamos, confessamos e voltamos a pecar. Porque nós olhamos para o livro de Juízes e falamos, que povo miserável, mas somos iguais a eles. Quantas vezes nós confessamos o pecado, Deus nos perdoa, e dias depois nós estamos voltando novamente ao pecado, praticando as mesmas coisas. E aí Deus nos castiga, Deus nos corrige, nós nos voltamos para Deus, arrependidos, buscamos Ele mais uma vez nos perdoa. Esse ciclo vicioso, e eu já disse aqui, nós contemplamos na nação de Israel. Parece que a nota principal, o ponto principal do livro de Juízes é a desobediência do povo. Você vai ver o povo fazendo o que era mal aos olhos de Deus. Você vai ver Deus se irando com eles. Aí você vai ver novamente os filhos de Israel clamando a Deus. E aí você vai vendo Deus levantar juízes para libertar o povo. Misericórdia de Deus. A longanimidade de Deus, a paciência de Deus é sem tamanho. Sabe o que é interessante quando você estuda sobre símbolos e tipologia bíblica? A Arca da Aliança. A Arca da Aliança era aquela arca de madeira de acácia, revestida de ouro por dentro e por fora, que ficava no lugar santíssimo, aonde o sumo sacerdote entrava apenas uma vez no ano. Ela tem medida específica de largura, de comprimento
e tinha profundidade. Lá dentro tinha uma porção do maná, a vara de Arão e tinha as tábuas da lei de Moisés. A tampa, ela tinha medida só de largura e comprimento. Na tampa estavam os 2 querubins. Era ali que o sumo sacerdote aspergia o sangue. Aquela tampa se chamava propiciatório. Jogava sangue e tampava a lei lá dentro. O sangue aspergido escondia a lei. Deus olhava do céu, e isso acontecia no dia da remissão, o dia anual da remissão. E Deus olhava, a lei estava encoberta com sangue. Mas o que é interessante nessa tampa? Ela tem medida de largura, de comprimento, mas não tem a medida da espessura dela. Por que não tem a medida da espessura? Porque fala da misericórdia de Deus que é sem medida. Ora, se Deus deu a medida de tudo, por que Deus não falou assim, eu quero que essa tampa tenha 10 centímetros de espessura? 5 centímetros de espessura? Nada, nada, nada. Quando Deus olhava do céu, ele tinha que atravessar a tampa, o seu olhar atravessava a tampa, para ver a lei que o povo havia corrompido. Mas essa tampa é sem medida de espessura, porque ela simboliza a misericórdia de Deus. É por isso que quando Jeremias ele está sentado numa pedra, ele está lá sentado numa pedra, Jerusalém destruída, o templo destruído, saindo fumaça para todo lado. A pedra foi removida do templo, não tem pedra sobre pedra, aquela bagunça. Ele está sentado numa pedra, ele está vendo corpos de mulheres, de crianças, de velhos, de quem era príncipe, de quem era plebeu, né? Aí ele está contemplando tudo aquilo. Aí Jeremias fala aquele versículo que é fenomenal. Ele diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Essa capacidade de Deus, de mesmo na sua ira ter misericórdia. Essa paciência de Deus para conosco, em que Ele nos vê pecar e pecar e pecar, e todavia nós voltamos para Ele, e Ele nos perdoa, Ele nos restaura, e Ele nos concede uma oportunidade como esta, de estar na casa dEle, ouvindo a voz dEle. Você acha que você é merecedor de estar aqui? Eu sei que eu não sou merecedor de estar aqui. E sei que só estou aqui por causa dessa longanimidade de Deus, por causa dessa misericórdia dEle. Se eu fosse falar os meus pecados para você, as minhas fraquezas, você não ficaria aqui 5 minutos me ouvindo, você já tinha ido embora. Talvez se você fosse contar os seus pecados mais ocultos, talvez eu jamais ia olhar para a tua cara novamente. Mas Deus sabe de tudo isso. Deus contempla nós pecarmos todo momento contra Ele. E todavia, Ele continua dizendo: vinde após mim, vós que está cansados, sobrecarregados, oprimidos, eu quero vos aliviar. E isso não é mensagem para pecador, é mensagem para nós também. Então a misericórdia de Deus, a graça de Deus, essa longanimidade, essa demora em se irar conosco, é a causa de nós estarmos aqui nesta noite. E o livro de Juízes enfatiza bem isso aí, essa longanimidade de Deus, essa misericórdia de Deus. Em terceiro lugar, ou terceiro propósito do livro, esse livro ele é um testemunho do fato que até mesmo em período de apostasia, Deus sempre terá alguém fiel a Ele. Mesmo nos piores períodos da história de Israel, mesmo nos piores períodos da história da humanidade e da igreja cristã, Deus sempre conservou um grupo de pessoas fiéis a Ele. Quando o culto a Baal estava
instituído em Israel. Acabe casou-se com Jezabel. O culto oficial não era o culto a Deus, era o culto a Baal. E Jezabel perseguindo os profetas, matando os profetas de Deus. Ou você nega a Deus e começa a cultuar Baal, eu te mato. Elias pensava que estava sozinho. Só eu fiquei. Me mate, eu não aguento mais, não sou melhor que meus pais. Deus diz, não, meu filho, você não está só, não. Tem 7.000 que ainda não se dobraram diante de Jezabel. Deus sempre vai conservar um remanescente fiel na presença dele. E quando nós olhamos para o livro de Juízes, nós vamos ver alguns pontos que nos fazem entender que Deus havia conservado um povo fiel mesmo em meio à apostasia. Por exemplo, no capítulo 18, verso 1, diz que o tabernáculo estava mantido lá em Siló. Havia o tabernáculo, estava montado, estava se cultuando em Siló. Capítulo 21, versículo 5, deixa-nos entender que pelo menos uma das festas anuais de adoração a Deus estava ocorrendo na terra de Israel. Também nós podemos ver em 14, 3 e 15, 18, que continuava circuncidando o menino no 8º dia, que era o pacto de Deus, que Deus fizera com Abraão, e que os filhos de Israel tinham que observar. Então há algumas coisas no livro de Juízes que faz nos entender que havia ainda um remanescente que não havia abandonado a Deus, que não havia se apostatado da fé, que não havia negado a fé em Deus. Queridos, o mundo hoje está em extrema apostasia. Olha para as igrejas como é que estão hoje. Olhamos para a nossa própria igreja. As pessoas não querem mais se sujeitar à palavra de Deus. Ora, eu jamais vou falar que é pecado aquilo que não está na Bíblia. Mas também nós não podemos falar que não é pecado aquilo que está na Bíblia. Os homens hoje estão abandonando a Deus. As igrejas, de modo geral, estão virando grupo social. Nós não oramos mais. Nós não consagramos mais nossa vida a Deus. Parece que nós só lembramos de Deus quando nós chegamos aqui no templo. Mas no nosso dia a dia, nós esquecemos de Deus. No nosso trabalho, nós falamos palavras obscenas. Nós enganamos. Nós tomamos proveito da necessidade do outro para ganharmos em cima dele. Isso é apostasia. Isso é negar a Deus, é negar a palavra de Deus. Os crentes não querem mais ser sujeitos à autoridade constituída. Os crentes não querem mais ser sujeitos à doutrina da palavra de Deus. Nós inventamos desculpas para não cumprirmos com aquilo que Deus requer de nós. E nós falamos que somos crentes. Nós passamos a viver um culto sincretista. O sincretismo religioso que havia em Israel está no dia de hoje. Levar um sal grosso para colocar atrás da porta. Um sabonete de arruda do Monte Sinai. O sangue do cordeiro imolado. E nós começamos a materializar a fé. O que é materializar a fé? É você pegar alguma coisa visível para mover o teu coração diante de Deus. Então você vai vir aqui na campanha e você vai levar a chave que abre e ninguém fecha. Vem aqui pegar o travesseiro ungido e você vai colocar em cima do seu problema e você será curado. A rosa. Eu vi um vídeo de vassoura consagrada. Vassoura consagrada.
O outro cidadão, para poder materializar a fé, ele levantou uma parede no meio da igreja, pegou a marreta e derrubou, para dizer que Deus ia derrubar as muralhas. Sincretismo religioso. Pegamos elementos das religiões pagãs e trazemos para dentro da igreja, para materializar a fé, para que nós possamos crer, para mover o sobrenatural. Mas mesmo nesse período de trevas, de apostasia, o Senhor continua guardando um povo eleito que é a testemunha da sua fidelidade. A Bíblia diz que no período de Samuel, Eli era o sacerdote, sumo sacerdote, os seus filhos Ofni e Finéias, sacerdotes. Eles se prostituíam à porta da tenda da congregação. Deus não falava mais por palavra, Deus não falava mais por sonhos, Deus não falava em visões. A manifestação de Deus diz que era rara. E um dia Samuel está deitado na sua cama, provavelmente num puxadinho atrás do lugar santíssimo. E diz a Bíblia que antes que a luz se apagasse, a luz de Deus se apagasse, porque de manhã o candelabro com as suas 7 hastes, tinha que ir lá o sacerdote cortar o pavio, trocar o pavio, colocar azeite, mas antes que ela apagasse, Deus falou com Samuel. O candelabro de ouro representa a igreja. E antes que a luz da igreja se apague nesta terra, eu creio que Deus vai falar, e Deus vai levantar Samuéis para poder falar a tua palavra e pregar o seu evangelho. Sem mistura. Quando você lê o livro de Malaquias, o povo está corrompido, o povo está abandonando a Deus, servindo até carniça na casa de Deus. Mas diz lá que havia ainda um grupo pequeno que permanecia fiel a Deus. E a esse grupo Deus diz: cada um diga ao seu companheiro, o Senhor ouve, o Senhor atenta. E lá no capítulo 4, versículo 1, e outra vez, vereis a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Eu pergunto para você, essa diferença será que será visível na nossa vida? Será que essa diferença tem sido visível na nossa vida? Porque hoje nós já não sabemos mais nem quem é homem e quem é mulher mais na sociedade. E na verdade também já não sabemos mais quem é crente e quem não é crente. Mas Deus sempre vai conservar um remanescente fiel a Ele. E nessa sociedade de hoje, eu pergunto, será que alguém entre nós, será que todos nós fazemos parte desse remanescente fiel a Deus? Que custe o que custar, sofra o que sofrer, vai permanecer adorando a Ele em espírito e em verdade? Ou será que nós somos aqueles levados aos ventos de doutrinas? Ora estamos firmes aqui, ora estamos acolá, depois estamos lá. Quem somos nós aqui nesta noite? Então, o livro de Juízes tem esses 3 propósitos. O primeiro propósito, mostrar a necessidade de uma liderança. O segundo propósito, mostrar a longanimidade de Deus. O terceiro propósito, mostrar que mesmo em meio à apostasia, sempre haverá um remanescente fiel a Deus. E então, nas próximas terças-feiras, nós vamos estar falando sobre alguns desses juízes e meditando na vida deles, orando para que a nossa vida possa imitar a fé que eles tiveram.
Amém, meus irmãos? Amém, meus irmãos? Quando nós subimos à casa de Deus, nós temos que subir com propósito. De cada palavra que nós ouvirmos, que ela possa mudar a nossa vida. Eu já disse aqui, baseado na parábola do semeador, que a palavra só vai ter efeito na nossa vida se nós entendermos ela. O Senhor Jesus disse que aquela semente que é à beira do caminho simboliza aqueles que ouvem e não entendem. Quando nós nos achegamos aqui, nós temos que entender a palavra para que ela tenha efeito na nossa vida. E se você entendeu a palavra, você vai pôr ela em prática. Mas se você não entendeu, não tem como você pôr ela em prática. A minha oração todas as vezes que eu vou pregar, que eu vou ministrar o ensino, é para que Deus me dê sabedoria, para transmitir à tua mente o conhecimento e você possa entender. Mas para que também Deus me dê unção, para que a palavra queima o teu coração, para você ser transformado por ela. E a minha oração nesta noite é que isso tenha ocorrido na tua vida. Que você tenha entendido com a mente, mas você tenha crido com o seu coração, ao ponto de quando você sair daqui, você não querer ser o mesmo de quando você entrou, mas você querer ser um crente melhor diante de Deus. Que Deus em Cristo te abençoe, que Deus em Cristo te guarde e que Deus em Cristo faça frutificar esta palavra na tua vida nesta noite. Nós vamos louvar a Deus com